Olá, boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde desse 17/5/2025, já está aqui do lado do Luiz, de volta o programa Tarde com muita grandeza. Doutor Wellington Reis, Sibeli, apresenta a nossa temática de hoje. O que é que vem pela frente? Está contigo? O Dr. Elton Gomes dos Reis, especialista em relações internacionais e políticas econômicas, irá trazer hoje para a gente o tema dos países emergentes do Grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O objetivo da entrevista é discutir as relações políticas e econômicas entre o Brasil e os países do Bloco BRICS, explorando suas políticas e impacto global. Muitíssimo obrigado. Essa temática é bem escolhida, mas antes de iniciar, se aprofundar, eu gostaria muito de a gente passear um pouquinho pelo outro país, o Irã. Os iranianos estão muito nos assistindo, e com muitos deles, que a gente traga para a gente um pouquinho da cultura iraniana, o que acontece por lá. O Irã é um país antiquíssimo, de história milenar. É a antiga Pérsia, após o período monárquico, em que o Irã esteve alinhado com os Estados Unidos e com os países do Ocidente. Ocorreu no final dos anos 70 a Revolução Islâmica, liderada pelo Ayatollah Khomeini, que colocou o Irã no atual estado de coisas, em que você tem essencialmente um regime teocrático, governado pelos clérigos muçulmanos, xiita, a maioria do país muçulmanos xiitas, e aquela região do mundo é uma região na qual nós encontramos hoje uma grande disputa pela hegemonia. De um lado, a Arábia Saudita, sunita e aliada dos Estados Unidos, e do outro, o Irã, xiita, adversário dos Estados Unidos e integrando esse bloco sino-russo, né, das autocracias chinesa e russa. E aparece o Irã, de certa forma, alinhado também com a China e com a Rússia, inclusive fornecendo ajuda militar à Rússia no caso da invasão da Ucrânia, iniciada em 2022. O Irã é um país que, por ter perseguido a tecnologia nuclear, segundo o governo de Teherã, para fins de garantia da sua segurança, mas que é visto como uma ameaça à integridade e à segurança dos estados da região, notadamente o Estado de Israel, é um país sancionado pela comunidade internacional, é um país que recebe sanções econômicas, sanções políticas, e isso traz uma grande tensão na arena política contemporânea, porque, de um lado, há aqueles que querem relaxar as sanções contra o Irã para poder permitir que o país possa voltar a negociar na comunidade internacional. De outro, aquele conjunto de nações que considera que é preciso endurecer as sanções contra o Irã para dissuadi-lo, dentre outras coisas, além da tecnologia militar convencional, de desenvolver um artefato nuclear bélico, uma bomba atômica. A bem da verdade, essa política nuclear do Irã, veja que irônico, né? A política internacional cheia de ironia. Começou ainda na época do governo monárquico do Shah Reza Pahlavi, que na década de 1950, após a derrocada do governo de Mossadegh, governo de inspiração socialista, que foi deposto com a ajuda do Serviço Secreto Britânico e norte-americano, o governo do Shah teve o apoio dos países do Ocidente e ele estava desenvolvendo o programa Atoms for Peace, Átomos para a Paz, com a ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países. Após a tomada do poder por parte desses clérigos muçulmanos, esses mesmos atores políticos que tinham financiado a tecnologia nuclear no Irã viram esse mesmo desenvolvimento como um risco a si mesmos e ao seu aliado na região, o Estado de Israel, que é jurado inimigo do Irã. Então, você está sempre em conflito, né, com as outras nações mais próximas. Sim, há uma dificuldade muito grande porque há, sobretudo, uma disputa entre dois grandes países que buscam a hegemonia na região do Golfo Pérsico, a Arábia Saudita, de um lado do Golfo, e o Irã do outro, e durante muito tempo, alguns países sofreram influência do Irã ou da Arábia Saudita, notadamente o Iraque e a Síria. O Iraque, nós conhecemos a história, era governado pelo ditador do Partido Baath, Saddam Hussein, que após as duas guerras do Golfo de 91 e 2004 acabou sendo preso e executado, mas o Irã tinha muita influência no norte do Iraque, onde queria fazer prosperar grupos xiitas. Já a Arábia Saudita também quer exportar sua influência e o Irã procura impedir que isso aconteça, financiando grupos fundamentalistas islâmicos armados, como o Hamas, como o Hezbollah,
como os Houthis no Iêmen, que são inimigos do governo de Riad, da monarquia saudita, e isso gera muitas tensões. Basicamente, resumindo a história longuíssima desse conflito, hoje nós temos o atual estado de coisas. Há uma competição internacional pela hegemonia, de um lado os Estados Unidos, os países da Europa Ocidental e aliados no Oriente, como Japão, Coreia do Sul e Austrália. Isso é um bloco. E existe um outro bloco, o bloco capitaneado pela China, secundado pela Rússia e por outros atores, como o Irã, a Coreia do Norte. São essencialmente governos autocráticos, ditatoriais, que se opõem à hegemonia liberal norte-americana. Então, esse conflito maior entre os Estados Unidos e a China também se faz sentir de maneira mais localizada no caso do Oriente Médio, através do aliado americano na região, a Arábia Saudita, e notadamente, claro, o Estado de Israel, mas não dentro do mundo muçulmano. Dentro do mundo muçulmano, o aliado dos Estados Unidos é a Arábia Saudita, e do outro lado, o Irã, apoiado pela China e pela Rússia. O conhecimento de muita grandeza. Espero que tenha sido bem claro nessa passagem, porque a gente trouxe para esse discurso de hoje, né? Que apesar de estar em outra temática, mas em respeito a todos vocês, a iranianos que nos assistem, alguns brasileiros vão por lá, mas a gente está sendo muito bem visto lá, e só tenho a agradecer que possa mais despertar nesse projeto nosso, que vá mais longe. Em outros momentos, voltamos mais aprofundado na cultura iraniana. A nossa temática de hoje, a gente vai contextualizar, que já ouvi falar, né, o BRICS, esse bloco de países, as potências, a gente vai contextualizar. Fique à vontade. Se você conhece o assunto, tá? O BRICS é uma iniciativa de soft balancing. Ele não é uma organização internacional. Organizações internacionais têm sede, burocracia, procedimento roteirizado, tem toda uma sistemática muito mais formal. O BRICS é um grupo de estados que se formou na década de 2010, 2012, mais especificamente, e esse acrônimo, essa sigla que faz referência a Brasil, Rússia, Índia, China e West, que é de South Africa, né, África do Sul, não foi dado pelos próprios países do bloco. Isso foi criado por uma agência de risco, que foi a Standard & Poor's, um analista da agência de risco, para poder falar de investimentos, criou esse acrônimo, que em inglês faz brincadeira com a palavra tijolo, em inglês, né, brick, e faz referência a um conjunto de países em desenvolvimento de grande porte, de grandes dimensões territoriais, de considerável expressão do ponto de vista do comércio internacional, e que, de alguma maneira, pleiteiam uma reforma das instituições internacionais. Não chega a ser um reformismo radical, por exemplo, pela via da imposição violenta, pela via do enfrentamento militar aos Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, os aliados no Oriente, como Japão, Coreia do Sul, Índia, etc. A própria Índia tem um status muito ambíguo, é muito próxima dos Estados Unidos em termos comerciais e políticos, mas muito importantemente colocada dentro do grupo BRICS, que tem influência da China. E a China, que era um país emergente, na década de 90 tinha uma economia do tamanho da Itália, hoje tem a segunda economia do planeta, rivaliza com os Estados Unidos em termos econômicos, faz massivos investimentos militares, exporta seu poder, sua tecnologia, sua influência política, é o líder dos BRICS, de fato. Depois você tem a Rússia, que é o outro país nuclearmente armado, junto com a China do BRICS, e a Rússia é uma autocracia comandada pelo Vladimir Putin, que tem o propósito de também buscar recuperar aquela zona de influência geoestratégica que pertencia ao antigo Império Czarista e depois à antiga União Soviética. Essa visão da Rússia muitas vezes culminou, para além da exportação de poder em questões puramente políticas e econômicas, também numa reconstrução das capacidades militares a partir de 2012, cujos resultados começaram a se sentir de maneira mais significativa na invasão da Geórgia, antes, depois na retomada ou tentativa de reanexação de território ucraniano até a região da Crimeia, que foi reanexada, a região do Donbass, leste da Ucrânia, e depois com a invasão full scale, na invasão de larga escala da Ucrânia, ocorrida em 2022. Os outros países do BRICS, eles são, por assim dizer, os sócios minoritários dessa parceria, né? Então, Brasil, Índia e África do Sul. São grandes emergentes, com comércio bastante considerável. O Brasil tem a 10ª economia mundial,
A Índia tem a segunda população do planeta e capacidades também bastante pronunciadas, mas são países que não estão diretamente mais colocados nessa disputa com os Estados Unidos. O caso do Brasil é particularmente interessante, Braga, porque o Brasil tem os Estados Unidos e a China como seus dois maiores parceiros comerciais, o que faz com que o Brasil seja, ao mesmo tempo, sócio da China no BRICS e aliado dos Estados Unidos em outras instituições, colocando uma postura muito ambígua. A Índia também tem uma posição muito complicada, porque tem disputa militarizada de fronteira com a China, mas é parceira comercial da própria China e dos Estados Unidos. Inclusive, consome tecnologia militar americana, conforme a gente viu agora no conflito com o Paquistão, em que a China forneceu armas para o Paquistão e os Estados Unidos, historicamente, né, depois do fim da União Soviética, fornece armas para a Índia. Por fim, a gente tem a África do Sul, que é o grande país desenvolvido do contexto no contexto africano, é o grande hegemônico da África subsaariana, e é um país com uma população expressiva, com um comércio importante e que tem problemas domésticos do ponto de vista ainda das cicatrizes do regime de segregação racial do apartheid. É o regime que existia até 1994, quando acabou formalmente a ditadura do apartheid. Nelson Mandela chegou ao poder, estabeleceu novas diretrizes, mas isso continua muito pesado naquela sociedade até os dias de hoje, e é uma sociedade que tem interesse de se integrar no mundo globalizado pela via do comércio, pela via do diálogo, do multilateralismo, e o BRICS serve para isso. Completando essa reflexão, o BRICS não tem nenhuma instituição internacional para além da reunião dos líderes, dos chefes de Estado e dos ministros das relações exteriores, ministros da Fazenda, da Economia de cada país. Mas criou uma instituição que ganhou mais importância, que foi o NBD, que é a sigla em inglês para Novo Banco de Desenvolvimento, né? O New Development Bank, hoje presidido pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, né? Que é a atual diretora-presidente dessa instituição financeira, que funciona como uma espécie de mini FMI. Ele repete os mesmos modelos das instituições de Bretton Woods, o FMI e o Banco Mundial, mas em escala reduzida, e tem hoje cerca de 80% de capital chinês. Como nós sabemos, né, Braga, existe uma regra que eu gosto de falar para os estudantes da ciência política e de outros cursos. Quem paga a banda escolhe a música. Se nós temos 80% de capital chinês, significa dizer que o país que dirige as políticas do NBD é a China, Que tem mais, né? tem mais aporte de recursos, decide para quem vai emprestar, sob quais condições. O Brasil tem uma parcela de recursos lá, a África do Sul também, assim como a Índia, mas é inexpressivo. O NBD e o BRICS hoje é essencialmente uma iniciativa da China para poder fazer frente à hegemonia americana, e tem esse status ambíguo, porque enquanto a China é adversária direta dos Estados Unidos, o Brasil, a Índia e a África do Sul têm que fazer um jogo duplo, porque precisam muito dos investimentos da tecnologia americana e precisam muito também do mercado consumidor chinês. Então, diante de tudo isso, e o bloco atual, quem que está ganhando? Quem que tem o poder de gerir os demais? Na competição entre Estados Isso, Unidos e isso. China? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que do ponto de vista econômico, nós temos uma briga mais parelha. A economia chinesa hoje ela é expressivamente relevante, sobretudo no que diz respeito à produção de bens industriais, enquanto a economia americana é destacadamente importante do ponto de vista da produção de tecnologia, do desenvolvimento de processos técnicos, elaboração da matéria, inteligência artificial e coisas dessa ordem. Do ponto de vista comercial, os dois se acompanham de muito próximo. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos têm uma vantagem bastante considerável por conta de décadas de investimento no setor bélico e por conta da tecnologia aplicada. Do ponto de vista daquilo que eu considero muito importante, que é o soft power, o poder brando, a capacidade de exportar sua influência e sua cultura, o Ocidente leva vantagem. A China tem investido massivamente nisso. Hoje nós temos mais autores, mais elementos de cultura chinesa se dando a conhecer, mas ainda muito incipiente se comparado com os Estados Unidos. E a África do Sul, tipo assim, relação comercial e política com o Brasil, exportação, importação, como é que está acontecendo na atualidade hoje? Bom, o país integrante do BRICS, com o qual o Brasil realmente tem um comércio muito próspero e de grande porte, é a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2008, com a crise do subprime americano.
É o maior destino das exportações brasileiras, principalmente o produto proveniente do agronegócio, grãos, proteína animal e coisas dessa ordem. Os outros países do BRICS, como a África do Sul, têm uma importância menor do ponto de vista comercial para o Brasil. A África do Sul consome essencialmente produtos do agronegócio brasileiro, alguns poucos produtos industrializados, e não é um mercado no qual o Brasil tem uma grande entrada. Porém, alguns desenvolvimentos importantes aconteceram em governos passados, desde a época de Fernando Henrique Cardoso até hoje, com cooperação temática setorial em áreas específicas. Por exemplo, houve o desenvolvimento conjunto de armamento entre empresas sul-africanas e brasileiras. Nós temos tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas da Petrobras, que o Brasil fez parceria também com a África do Sul nesse sentido, mas em volume de comércio é pequeno o volume das interações do Brasil com a África do Sul. Do ponto de vista político, aí nós temos uma amizade com esse país por conta de questões próprias da diplomacia brasileira. O Brasil é um país que não tem inimigos no mundo afora. O Brasil é um país que tem boas relações com a maior parte dos outros países. E por afinidades ideológicas dos governos petistas e dos governos do partido de Nelson Mandela, você teve uma aproximação cultural, houve trocas, intercâmbios de artistas, mas não é um país que está, por assim dizer, na crista da onda das relações políticas e comerciais do Brasil. E a potência, relação comércio Rússia-Brasil, como é que é onde eles se ajudam, em que momento? A Rússia e o Brasil têm relações políticas e econômicas bem estabelecidas há mais de 200 anos. São ainda na época que o Brasil era um império e que a Rússia também era um império czarista, já existia formal relação entre as casas reais brasileiras e a casa de Romanov, né, que governava a Rússia até a Revolução de 1917, que acabou com a monarquia e instituiu o comunismo. O volume das transações comerciais do Brasil com a Rússia já foi mais importante na época da antiga União Soviética. A União Soviética era a grande superpotência que rivalizava o poder com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Depois aconteceu o fim do bloco soviético, a criação da atual Federação Russa, presentemente governada por Vladimir Putin, desde 2000, né? Putin está há um quarto de século no poder, há 25 anos. E é um país que se reprimarizou. A Rússia, diferentemente da antiga União Soviética, não tem as capacidades industriais, o poder de desenvolvimento tecnológico e um grande nível de influência política que tinha a antiga União Soviética. Claro, continua como um país nuclearmente armado, muito poderoso militarmente, mas não é um país que tem grandes elementos a ofertar. A Rússia exporta para o mundo, essencialmente, derivados do petróleo. É o grande carro-chefe da sua economia. Isso e fertilizantes. E é justamente isso que o Brasil compra da Rússia. O Brasil compra óleo diesel, compra fertilizantes, compra produtos derivados do petróleo e coisas dessa natureza e exporta para a Rússia alguns poucos bens industriais e principalmente commodities. Grãos, combustíveis, ou melhor dizendo, grãos, proteína animal e coisas dessa natureza. O volume das transações com a Rússia já foi mais importante, mas hoje ele é alguma coisa intermediária. E depois que a Rússia atacou a Ucrânia e foi sancionada pela comunidade internacional, o Brasil é um dos poucos países que continua fazendo comércio mais regular com a Rússia e importando principalmente óleo diesel e fertilizantes. Voltando um pouquinho para a Índia, relações comerciais, políticas internas, comparando com o Brasil, né? Sem mesmo caminho, intercalando. A Índia é um país com o qual o Brasil também tem boas relações desde a década de 1940. Quando foi criado o país, era um domínio britânico, como nós sabemos, né? A Índia tornou-se independente da Inglaterra. Na verdade, o território atualmente pertencente à Índia e o Paquistão era o único país. Só que o território do indiano de maioria hindu e o território paquistanês de maioria muçulmana. Os conflitos foram enormes, as duas nações se separaram e hoje são nações que vivem, inclusive, com animosidades. Recentemente nós vimos o conflito entre a Índia e o Paquistão, mais um. A Índia e o Brasil têm boas relações desde esse período que foi criado o país, e é um país que tem uma importante produção agrícola. Nesse sentido, a Índia, de certa forma, concorrente do Brasil.
que também é um país que exporta muito do agro. Mas em vários domínios de atividade, Índia e Brasil fizeram parceria. Por exemplo, insumos farmacêuticos, desenvolvimento de tecnologia, aplicativos. A Índia tem um grande centro de desenvolvimento tecnológico. Especialistas indianos vêm ao Brasil, especialistas brasileiros vão à Índia, mas o volume das transações comerciais do Brasil com a Índia não é tão significativo como com outros países, apesar de existir cooperação temática, setorial em áreas específicas, intercâmbios educacionais, eh, intercâmbios do ponto de vista de técnicos especialistas que vão se ajudar mutuamente nas relações dos dois países, mas você não tem um comércio que se compare, por exemplo, com o comércio que o Brasil tem com os países da União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, com a Coreia do Sul e outras nações mais importantes para o comércio, como para o Brasil. Então, de certa forma, quem está na frente meio que parceiro mais próximo é os Estados Unidos, a China, né? Que está mais próximo, que troca mais de produto, mais exporta, que mais importa, né? Sim. São esses mais Esses são os nossos dois maiores parceiros comerciais, Braga. A China, como grande consumidor de produtos agrícolas e outras commodities, como minérios e combustíveis. E os Estados Unidos como grande parceiro brasileiro, para além de comercial. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como Estado Nacional independente. 2 anos depois da declaração da independência de Dom Pedro I, em 1822, em 1824, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente. E desde então tem relações políticas, econômicas, sociais, jurídicas, diplomáticas. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação tão profunda que os Estados Unidos é o país com o qual o Brasil tem a maior quantidade de acordos e tratados firmados, mais do que com a vizinha Argentina, que vem em segundo lugar. Então, os Estados Unidos perdeu o status de maior mercado do Brasil. Até 2008, com a crise do subprime, com a crise das hipotecas americanas, os Estados Unidos era o principal destino do produto brasileiro, era também uma grande fonte de bens industrializados e de bens de alto valor que era comprado pelo Brasil. Os Estados Unidos decaiu a partir daquele momento, a China ascendeu do ponto de vista industrial, mas os Estados Unidos fica em segundo lugar como principal mercado e também é o principal provedor de duas coisas que o Brasil precisa muito: investimentos externos diretos e transferência de tecnologia. Então, a nossa posição diante desse conflito, nós brasileiros, desse conflito entre os Estados Unidos e a China, é muito delicada, porque o Brasil precisa muito do mercado chinês e precisa muito do mercado americano. Precisa muito dos bens produzidos na China e precisa muito dos recursos e das capacidades provenientes dos Estados Unidos, fazendo com que o Brasil fique sempre nesse jogo pendular, onde ora se aproxima da China, ora se aproxima dos Estados Unidos, o que tem sido visto, inclusive, no comportamento dos nossos últimos governantes. Diante das políticas atuais, esse bloco ele pode sair algum país ou migrar a outros. O BRICS ele pode, ele pode aumentar a sigla com mais países ou pode alguém sair? Já aumentou, Braga. A China fez um movimento no sentido de permitir a expansão dos BRICS. Claro, não mudou o acrônimo, né, a sigla, mas outros países foram recentemente integrados ao BRICS, no caso do Irã, que passou a integrar a iniciativa BRICS, junto com outras nações, predominantemente nações ditatoriais, regimes autoritários, autocráticos, pelo mundo afora. E isso foi feito numa espécie de tentativa da China de mostrar que tem influência sobre outras nações, criando um modelo de cooperação internacional alternativo àquele liderado pelos Estados Unidos. Então, sim, o BRICS aumenta. Alguns países receberam a proposta de integrar o BRICS e rejeitaram, porque não concordavam com as ditaduras que estavam ali representadas. Foi o caso da Argentina. Mas o Brasil tem uma postura muito pragmática. Independentemente de questões de democracia, independentemente de questões de direitos humanos, o Brasil está interessado em fazer comércio com esses países. Então, o Brasil não interfere nos assuntos domésticos das outras nações, enquanto preserva boas relações tanto com os países democráticos, liberais, liderados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, quanto com o bloco das autocracias, liderado pela China e pela Rússia. Estão pedindo para o doutor pontuar aqui um pouquinho lá. Vamos viajar para a Turquia. Vamos ver lá que lá também é ditadura na Turquia, né? A Turquia tem um status ambíguo. A Turquia é um país democrático, formalmente democrático, com acentuadas características de centralização de poder, o que faz com que a Turquia seja classificada, né,
estudos em ciência política como um regime híbrido, ou seja, muito propensa a se tornar uma ditadura, mas não é uma ditadura ainda. Há eleições regulares, há partidos políticos, porquanto a liberdade política na Turquia tenha sido sistematicamente restringida nos últimos anos sob a liderança de Tayyip Erdogan, presidente do país, que tem dado caça a seus opositores e restringido coisas essenciais para a democracia, como o devido processo legal, a liberdade de imprensa. Recentemente, o prefeito de Istambul foi preso, principal opositor político de Erdogan, deflagrando uma onda de protesto no país, né, que ganhou o mundo inteiro. Então, é tudo muito novo. Ele pode vir para o BRICS, a Turquia, quem sabe um dia. É uma boa pergunta. Eu acho que a Turquia é um país que é verdadeiramente limítrofe. Para você ter uma ideia, a Turquia foi o lugar no qual foi feita essa última rodada de negociação entre Rússia e Ucrânia, justamente por ser visto como um país que consegue transitar entre os dois blocos. A Turquia faz parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada na época da Guerra Fria para poder enfrentar o mecanismo parelho da União Soviética, que era o Pacto de Varsóvia. A Turquia, ao que se sabe, não pleiteia entrada no BRICS. Mas se a China fornecer um acesso de mercado à Turquia que lhe seja interessante, ela pode considerar essa possibilidade sem que isso desmantelar suas relações com o Ocidente. A grande questão é, formalmente a Turquia é aliada militar do Ocidente. E isso talvez a China não tenha interesse de ver dentro do bloco do BRICS, que ela quer comandar no futuro, para quem sabe talvez desenvolver ali algum tipo de cooperação militar também e a entrada de um país que está formalmente ligado aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à França, à Alemanha, à Itália e as outras nações do Ocidente, o Canadá, por um tratado militar, talvez seja indesejável para Pequim. Então, de imediato pode ser descartado, né, essa possibilidade, né? Futuramente, quem sabe, né? É uma incógnita. A realidade é um alvo móvel. Vamos acompanhar a marcha dos acontecimentos. E nesse tema nós estamos em discussão de assim, os benefícios que está trazendo para o Brasil, vivo Brasil. O Brasil está sendo beneficiado com esse bloco econômico, com o BRICS. Olha, o alfa e o ômega da política externa brasileira é o comércio. O Brasil tem uma diplomacia de comércio. Quando a gente fala da diplomacia de outros países, a gente fala de outros temas. Se você fala da diplomacia de Israel, você fala de segurança. Se você fala da diplomacia francesa ou alemã, você fala de integração regional europeia, bastante. Mas quando a gente fala da diplomacia brasileira, a gente fala essencialmente de comércio exterior. E o comércio exterior é muito pragmático. Comerciante, vendedor, não pode. Tem aquela brincadeira que a gente diz no interior, né? Comerciante não vai para a sua loja com camisa de time. Porque aí ele para de vender para o outro que torce para o outro time. E o Brasil tem essa perspectiva de estar muito próximo dos países do bloco ocidental e também de ter essa entrada, estar muito próximo dos países do bloco oriental, por assim dizer, inclusive porque tem a China como seu principal mercado. Então, o Brasil integrar o BRICS é importante, sobretudo, Braga, para o ponto do comércio com a China. Em conversa que eu tive com diplomatas, há coisa de 1 ano e meio atrás, eu fiz essa mesma pergunta, se o Brasil realmente estava se beneficiando do BRICS. E o que os negociadores brasileiros, que inclusive participaram do processo de criação do BRICS, conhecem toda essa trajetória, me disseram, é que o grande motivo pelo qual o Brasil integra o BRICS é por conta da China. Tudo que o Brasil faz com a Índia, tudo que o Brasil faz com a África do Sul, ou mesmo com a Rússia, ele poderia fazer bilateralmente. Mas como a China é, por assim dizer, a dona do BRICS, é o paymaster, aquela que paga pelo bloco e quer que o BRICS prospere, o Brasil, então, para não desagradar a China, que é seu principal cliente, prefere permanecer no seio do BRICS. Agora tem muito discurso, muita retórica. Vamos enfrentar a situação na ONU, vamos fazer uma reforma no Conselho de Segurança e coisas dessa ordem, mas nada que seja concretamente verificado em termos de mudança. Ou seja, para o Brasil, o BRICS é bom porque ele não acarreta nenhuma perda de capacidade e ainda traz alguns benefícios. Então, para o Brasil, que é um país muito dado ao multilateralismo, é bom participar de várias organizações. Eu sempre digo isso. O Brasil é sócio fundador e membro dos principais mecanismos internacionais. É sócio fundador da ONU, é sócio fundador da OEA, é sócio fundador das instituições de Bretton Woods, o FMI, o Banco Mundial, é o grande líder, fundador e sócio do Mercosul. Então, o Brasil participando de organizações internacionais é o normal.
Difícil é quando o Brasil não participa de uma organização. E sendo uma organização que é promovida, mantida e tornada viva pelo principal parceiro comercial do Brasil, faz todo sentido para o Brasil fazer parte dela. Tipo assim, lembrando um pouquinho da nossa discussão, e tipo assim, e se o principal chefe do BRICS não está satisfeito com algum país que está incluído, ele depois, ó, cai fora. Pode. Quem paga a banda escolhe a música. Veja, existe naturalmente, formalmente, existem critérios para os países serem aceitos nos blocos e para eles serem desligados. Vamos dar um exemplo aqui da nossa região. A Venezuela foi aceita no Mercosul e depois foi desligada. Quem foi que promoveu o desligamento da Venezuela? Foram os dois países mais ricos e mais poderosos da região, o Brasil e a Argentina. Brasil e Argentina primeiro queriam que a Venezuela entrasse no Mercosul, porque achavam que os 30 milhões de venezuelanos sem indústria comprariam muitos produtos brasileiros e argentinos, mas a Venezuela, muito dependente do mercado de petróleo, com o governo cada vez mais fechado até o ponto de se tornar o que se tornou, uma ditadura, não só perdeu dinheiro, porque o petróleo no mercado internacional caiu de preço, como também começou a obstaculizar, enfrentar o Brasil, enfrentar a Argentina dentro do Mercosul. E aí o Brasil e a Argentina acionaram o protocolo de Ushuaia, que era a cláusula democrática do Mercosul, dizendo qualquer país que for antidemocrático tem que sair do Mercosul. Antes ela também era antidemocrática, mas estava comprando. Quando parou de comprar, o Brasil e a Argentina prontamente disseram, olha, você não nos interessa aqui. Além de não comprar, você ainda está se colocando contra nós e se aliando, tentando influenciar o Uruguai e o Paraguai, que são nossos aliados aqui. Então, sim, do mesmo jeito que o Brasil e a Argentina desligaram, a Venezuela não foi expulsa, tá? Ela foi suspensa do Mercosul até que volta a ser uma democracia, o que a gente não tem perspectiva de que vai acontecer nem tão cedo. E existem os critérios para os países entrarem no BRICS, existem os critérios para os países permanecerem nele, e se a China, que é a grande, vamos dizer assim, acionista majoritária do BRICS, considerar que algum país é inconveniente, ela pode mover todo o seu poder, usar qualquer justificativa presente ali no estatuto desse grupo, que não chega nem a ser uma organização. Veja, se é fácil para um país poderoso tirar um país de outro, de uma organização formal, imagine de um grupo que não está institucionalizado como é o BRICS. Então, sim, quem quiser participar do BRICS tem que rezar na cartilha da China. Quem quiser participar do Mercosul tem que agradar o Brasil. Quem quiser participar do NAFTA tem que agradar os Estados Unidos. Quem quiser participar da União Europeia não pode peitar, não pode ir de encontro aos interesses da Alemanha e da França. É assim que funciona. Então, tudo é muito novo, vem muita mudança pela aí, né? Pela frente, né? Vem muitas mudanças, muita forma de adaptação ainda, né? Sim, na verdade, é importante a gente compreender o seguinte: isso é um processo político muito complexo, cujos resultados ainda são amplamente desconhecidos. Então, enquanto nós falamos aqui a respeito do BRICS, a respeito da disputa comercial e geopolítica militar entre Estados Unidos e China, conflito no Oriente Médio, guerra na Ucrânia e tantas outras coisas, esses fenômenos estão se desenrolando diante de nossos olhos, né? É a realidade vista mesmo como um alvo móvel, a gente precisa realmente acompanhar a marcha dos acontecimentos. Agora, pelo prisma brasileiro, o que a gente pode dizer? O Brasil procurará, até o último momento, não tomar partido de nenhum dos dois lados, porque precisa muito deles. Então, vai permanecer no BRICS, mas vai também ficar na OEA. Vai manter boas relações com os Estados Unidos, mas vai manter boas relações também com a China. Até o momento em que, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, as pessoas em algum momento vão ter que tomar um lado e aí o Brasil vai ser forçado a tomar essa escolha. Por enquanto, dizer que o amor é lindo, que a paz mundial é desejável e vender soja para todos os dois. Aí, numa extrema necessidade, o Brasil está temerando mais ir para o lado da China do que para o lado dos Estados Unidos, devido às parcerias que são mais altas. Sob as circunstâncias atuais, o governo brasileiro, novamente com o Partido dos Trabalhadores, deu várias declarações em favor do bloco sino-russo. Mas, ao mesmo tempo, não desmantelou sua parceria com os Estados Unidos. Do ponto de vista ideológico, o governo atual tem simpatia pelo bloco sino-russo. Como o governo passado, do ex-presidente Bolsonaro, tinha simpatia pelo bloco americano, o bloco americano-europeu. Mas nem Bolsonaro alinhou o Brasil com os Estados Unidos e nem Lula alinhou efetivamente o Brasil com a China. Por quanto algumas declarações sejam muito preocupantes. Recentemente, o presidente brasileiro, em visita à China, que fez a coisa de uma semana atrás,
declarou que seria desejável que os chineses enviassem especialistas em tecnologia para ajudar o Brasil a vigiar as plataformas de comunicação digital, como essa que nós estamos usando aqui. E a China é uma ditadura, censura as redes sociais. Isso foi recebido com muita, com muito mal-estar pela classe política brasileira, pela mídia, por outros atores políticos e até por membros do próprio governo, mas nada que represente um alinhamento com a China. Não me parece que seria interessante, desejável e factível para o Brasil se alinhar tanto com os Estados Unidos ou com a China. O Brasil procurará manter bom comércio com os dois, porquanto, a depender de quem esteja no governo, seja de direita ou de esquerda, tenha mais simpatia por um ou por outro. É normal. Então tem que ficar neutro. Ficar um pouco mais neutro na retaguarda e deixar as coisas acontecer, né? A nossa postura é muito delicada, Brian. Ou seja, porque esses dois países que estão em pé de guerra ou que estão disputando a hegemonia planetária são os nossos dois maiores parceiros, nós ficamos naturalmente numa posição muito vulnerável, fazendo com que o Brasil não possa ter nem aliados incondicionais e nem inimigos declarados. E, de certa forma, as influências com a África do Sul. Vamos voltar um pouquinho na África do Sul. Onde é que ela influencia tudo isso aí? Bom, a África do Sul tem um papel secundário nesse processo. Não é um país militarmente muito poderoso, também não é um país que tem grande projeção na arena internacional em termos políticos, mas ela tem uma capacidade. Qual é? A África do Sul é o hegemônico regional africano, é o principal país da África subsaariana. Existem duas Áfricas, duas grandes Áfricas. Existe a África do Norte da África, ou então países muçulmanos. Egito, Líbia, Argélia. Então ali existe uma realidade. Ali é Oriente Médio. E existe outra África, ao sul do Saara, né? A África subsaariana, de países negros, de países colonizados ou pela França ou pela Inglaterra, ou de histórico de colonização italiana, como os países do Chifre da África, Etiópia, Somália, etc. Nessa região dos países da África Negra, a África do Sul é o grande país desenvolvido, capaz, institucionalmente viável da região. Então, ela funciona como uma espécie de porta para a China, que tem interesse em exportar o seu poder, seus produtos, sua capacidade, seu armamento para os países africanos. Então, a África do Sul é fundamental na estratégia chinesa para ter acesso a outros países da região que, de alguma maneira, dependem da África do Sul. Em curto e longo prazo, o progresso de tudo isso vai acelerar ou vai ser mediano? Eu acho que fazer uma previsão dessa é muito difícil. Se tivesse essa capacidade preditiva, eu ia jogar na loteria. Mas a gente pode dizer o seguinte, que a tendência maior, Braga, é que nós tenhamos o avanço dessas narrativas com muitos avanços e recuos, com momentos nos quais a integração desse bloco e de outros avança, porque existem condições favoráveis para o comércio, e momentos outros nos quais essa cooperação se fica mais travada. Por exemplo, no atual momento do cenário internacional, é um cenário conflituoso. Risco da China invadir Taiwan, risco no Oriente Médio, conflito entre Israel e grupos islâmicos como o Hamas, apoiado pelo Irã. Risco no leste europeu por conta da invasão russa da Ucrânia. Então, o espaço para você fazer avançar iniciativas políticas é mais travado. Mas lembre do momento anterior. No momento anterior, você não tinha guerra no cenário, você tinha o comércio próspero, e esse comércio evoluiu bastante junto com os blocos. Mas aí veio a pandemia. A pandemia fechou os mercados, retroagiu uma série de outras iniciativas que estavam em curso. Então, a história da cooperação internacional é sempre assim, feita de avanços periódicos e de momentos em que há realmente uma centralização maior, um nacionalismo, um unilateralismo mais exacerbado. Mas e os principais desafios para aqueles países emergentes que querem adentrar e não tem essa aceitação? Quer se agrupar que estão na retaguarda. No BRICS? Isso, querem entrar, mas eles não estão sendo aceitos. Existe desafio para quem... Isso há. Para um país ser considerado relevante e fazer parte dessa iniciativa,
ele precisa reunir algumas capacidades: população, disponibilidade de recursos naturais, peso e importância geopolítica geoestratégica. E aqueles que têm, de alguma maneira, esse peso, independentemente de serem países democráticos ou autoritários, de serem países muçulmanos ou cristãos ou qualquer outra espécie, eles acabaram sendo, de alguma maneira, atraídos pela China para essa iniciativa. Os outros que pleiteiam, por exemplo, a Bolívia, disse: olha, eu gostaria de integrar o BRICS, mas você pega os números da Bolívia, é um país que produz essencialmente gás natural. Quem é o grande gás natural e lítio? A China quer lítio, mas tem muitas outras reservas pelo mundo afora. E a Bolívia não tem uma saída para o mar que facilite essa exportação. Mas o gás, que é o grande produto de exportação da Bolívia, é massivamente exportado por um país, o Brasil. Então a China fez: olha, fica aí com o Brasil, agradeço que você queira participar do BRICS, mas de momento não há interesse. Assim, tem que ter a troca, né? O poder aquisitivo que possa competir e estar enquadrado dentro do perímetro, É né? como se você pensa uma analogia, há eventos em que tem um ticket para ser consumido, né? Olha, de quanto é a entrada para que você possa participar dessa festa? A entrada é X. Então você vai ter o público A, o público B, o público C, e aquele público que não vai participar da festa de jeito nenhum. Entre os países você tem uma dimensão bastante semelhante. O ticket para participar do BRICS é o ticket de países intermediários de grande porte. Não é nem os países do primeiro time e nem os países menos desenvolvidos. São países intermediários com algumas capacidades. Doutor, tipo assim, e como, tipo assim, tá sendo a aceitação, meio tudo novo agora, tipo assim, tudo é muito novo, ainda tá engateando, você disse, ainda tá ainda sendo criado, a expansão de tudo isso, aceitação no mundo todo. Do BRICS, Sim. o BRICS é visto como iniciativa de soft balancing importante, que existem duas formas de você fazer uma associação. Um é o hard balancing, que é quando você cria uma organização formal que se transforma, inclusive, numa aliança militar. Isso é muito custoso, difícil, e geralmente quem faz isso são os países que disputam a hegemonia a valer, como a antiga União Soviética, os Estados Unidos. A China agora está disputando a hegemonia, mas prefere o soft balancing, que é quando você faz uma associação não com o objetivo de enfrentar diretamente, se possível, militarmente o outro, mas para poder pedir reformas, para poder promover o comércio, cooperação temática, setorial em áreas específicas, ciência, tecnologia, intercâmbio de toda espécie. Então, o BRICS ele tem uma boa aceitação, ele não é visto como uma ameaça pela comunidade internacional, nem mesmo pelos Estados Unidos, que está em disputa aberta com a China, conforme a gente viu agora com a guerra das tarifas entre Trump e Xi Jinping. Então, o BRICS ele tem uma boa aceitação. O que recentemente manchou a imagem do BRICS foi a entrada de países que são sabidamente ditatoriais, que oprimem sua própria população, que perseguem minorias étnicas, dissidentes políticos, que são sancionados pela comunidade internacional justamente por conta dessas violações da democracia e dos direitos humanos. Mas a China não me parece preocupada com isso. A China está mais interessada em exportar a sua influência política e econômica, quer o país seja democrático ou não. E dentro de tudo isso, o meio tecnológico, vai ganhando ou ajuda a evolução disso aí? Essa é uma pergunta muito boa, né? Qual que é o papel do BRICS nesse campo Tecnológico. cada vez mais determinante das relações internacionais contemporâneas, que é a geração e difusão de tecnologia? De todos os países que fazem parte do BRICS, aí, apenas dois são importantes em termos de tecnologia: China e Índia. O Brasil não é um país desenvolvedor de tecnologia, é um país consumidor de tecnologia. A Rússia já foi um país produtor de tecnologia na época da União Soviética, mesmo assim a tecnologia defasada ficava atrás da tecnologia dos países capitalistas. Mas do ponto de vista do armamento, por exemplo, concorria parelho com o Ocidente. Hoje em dia não é mais um país produtor de tecnologia, não de alto porte. A África do Sul tem muitos problemas domésticos, mais graves ainda do que o do Brasil, resquícios do apartheid, coisas dessa ordem. Então não é um país que produz tecnologia disruptiva. A Índia tem um histórico de desenvolvimento de software, de programas de computador, de aplicativos, e tem grandes centros de produção digital, com uma vantagem. É um país que, por conta da colonização britânica, pratica a língua inglesa. Vai lá com um sotaque muito forte, mas pratica.
E isso dá vantagem para a Índia competir no mercado internacional de tecnologia. Mas a valer mesmo, Braga, os dois países que disputam a tecnologia mundial são Estados Unidos e China. Onde é essa fronteira da tecnologia agora? É a fronteira da inteligência artificial, em que tanto a China de Xi Jinping quanto os Estados Unidos têm feito massivos investimentos trilionários nesse campo para poder ter a dianteira desse processo. Então, nós temos agora as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, como o DeepSeek chinês, que foi inclusive acusado, né, de fazer espionagem industrial à China para poder desenvolver sua própria plataforma. Eles dizem que conseguiram fazer uma plataforma mais barata e tão eficiente quanto, e estão disputando software de geração de imagem, software de cálculo, computação quântica. Então, dentro do BRICS, o único país verdadeiramente importante a nível mundial é a China. Em segundo lugar, você tem, no nível intermediário, a Índia e depois Brasil e África do Sul, sem maior importância. Então, tipo assim, não tem condições de rivalidade porque Não, tá acima, né? esse ticket é ouro. O ticket de quem está disputando a hegemonia tecnológica é uma peça exclusiva. É o camarote. Só tem dois: Estados Unidos e China. Claro, você tem também a União Europeia na antessala do camarote, mas para por aí. Realmente, isso aí, a gente está falando de ciência com C maiúsculo, de tecnologia de altíssimo padrão, inclusive com muitas aplicações militares, o que faz com que tanto os Estados Unidos e a China tenham um interesse muito grande na sua disputa de desenvolver essa tecnologia para drones, para sistemas de armamento que poderão ser empregados, que pretendem empregar no caso de uma futura guerra entre os dois. Doutor, muitíssimo obrigado. Quem quiser mais informação, como é que sempre você está portando, você respira política interna, internacional, faz, por muito amor. Como é que achamos lá no rede social? Deixa aí para a galera do programa Lá no Elton, o arroba, né? elton.gomes.reis. A gente está sempre fazendo alguma pontuação a respeito de questões de política internacional, política externa, economia política internacional, segurança internacional e coisas dessa ordem. Muitíssimo obrigado mais uma vez do programa Tardear. Só tenho a agradecer de muita grandeza. Quando a gente levou esse assunto à frente, disse, tem que ser o doutor El, que já tem com a gente aqui, de muita grandeza, que sabe fazer e bem feito, com muita decência, com muito zelo. E a gente trouxe outra canecazinha também. Muito obrigado. Veja aí, eu acho que tem tudo a ver que nós tira aí, veja que tem a diferenciada. A gente pensou, projetou de outra forma. Com certeza que está excelente. Se passar com a gente aqui, vai levar 10 presentes. É o mínimo do programa Tardear. Rapaz, que lindo. Legal, legal, obrigado. Ficou ótimo. De muita grandeza, a gente que essa informação chegue à frente. Tudo é muito novo, a gente acabou de falar agora, mas vem muita novidade por aí que possa melhorar não só o Brasil, como todas as outras nações, né? Pois é. Acho que é importante que nós, cidadãos, tenhamos um interesse maior nas relações internacionais. Às vezes parece uma coisa distante, não é, Braga? Poxa vida, um conflito lá do outro lado do mundo, uma declaração de um líder de um país de outro hemisfério, mas nós vivemos em uma sociedade interdependente e complexa, na qual o nacional afeta o internacional e vice-versa. Então a gente não pode mais poder pensar a política, a economia, a tecnologia, nem o entretenimento pelo prisma exclusivamente nacional. Aprender e estudar, se interessar por relações internacionais é mais necessário do que jamais foi. E a gente vai junto mandar um abraço aqui para todos os países que foram citados aqui, quem nos assiste lá fora, que é a Índia, a Turquia, Estados Unidos, o Irã e outros países europeus que possam já juntar e passar a assistir o programa Tardear, levar isso com toda a frente, feito, projetado, com toda a decência, com toda a dedicação. Mais uma vez, saindo aqui de Teresina PI para o mundo afora, feito de gratidão, somos só coração. Aqui o programa Tardear, sempre aqui, levando conteúdo e muita informação, é a deixa do programa Tardear. Sinta todos abraçados, Brasil e mundo. Chama para o Tardear, menino! Uhum.